Quais as previsões para o futuro? Segunda parte. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulos 4 e 5. Comentário de Mário Persona. Então esse período que Paulo fala que não precisa agora falar dele, é porque ele já estava revelado no Antigo Testamento e vai retomar o andamento a partir do arrebatamento da igreja. Os tempos e as estações voltam a ter efeito a partir, no que diz respeito à profecia, né? A partir do arrebatamento da igreja. E seguirão então até que venha a manifestação de Cristo na entrada do milênio, e essa manifestação, muitos se confundem também, porque fala que todo olho o verá, é como um relâmpago que sai do ocidente e vai para o oriente, ou alguma coisa assim. Muitos acham que é um momento em que o mundo inteiro vai olhar para cima e falar assim: Cristo está voltando. Não é bem assim. Apenas para os da terra plana que acham que é isso, mas não é bem assim. Ele virá, mas ele virá também, ele descerá primeiro em Israel. Os que estão em Israel verão ele descer, colocar seus pés sobre o Monte das Oliveiras, para começar ali o seu juízo das nações. Lá em terras distantes, pessoas escutarão que isso aconteceu, mas ainda não verão. O verão depois, porque ele irá julgar nações. E as nações serão julgadas nação a nação, como é o caso do que é relatado em Mateus 25. Então, depois disso, ele estabelece o seu reino, o milênio, entra 1000 anos na terra, as pessoas vivendo na terra, não ressuscitadas, e aí está a grande distinção, né? Aqueles que hoje creem que vão viver 1000 anos na terra, inclua-se aí, por exemplo, doutrina de presbiterianos e católicos que acham que vão voltar a habitar numa terra restaurada. Não vão. A terra será para os salvados, né, como linguagem, usando linguagem agora de seguradora, que nem tem os salvados de incêndio ou coisa assim, serão os salvados da grande tribulação. Os que sobraram vivos da grande tribulação. Os que não morreram na grande tribulação, porque lá em Mateus 24 ele fala, quem perseverar até o fim será salvo. Mas isso não é salvação eterna. Isso é salvação da vida. Porque mais adiante, no mesmo capítulo 24 de Mateus, ele fala assim que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então é salvação do corpo que fala em Mateus 24. E antes que confundam também, aqueles de Mateus 24, um será tirado, outro será deixado, não tem nada a ver com o arrebatamento, isso é a morte. É a morte durante a grande tribulação, porque ele compara com Noé, quando veio o dilúvio e levou a todos. Levou a todos. Como que levou a todos o dilúvio? Levou para o céu? Não, levou para a morte. Matou todos. Então também um estará no campo, outro estará em casa, um será levado, outro será deixado. Por quê? Os que serão levados serão mortos, levados como no dilúvio de Noé, que ele cita nos versículos anteriores de Mateus 24. Isso não é arrebatamento. Isso é juízo caindo sobre a terra, um juízo seletivo nos dias da grande tribulação. Então, os salvados do incêndio, vamos chamar assim, os que restaram vivos da grande tribulação, um pequeno remanescente de judeus que se converterá nesse tempo, e também gentios que terão dado abrigo a esses judeus convertidos, e isso fala Mateus 25, porque fala ali das ovelhas, dos bodes e dos pequeninos irmãos. As ovelhas que deram guarida protegeram os pequeninos irmãos do Senhor, e os bodes que os perseguiram serão mortos. Então essas ovelhas entrarão no milênio, que são gentios, os pequeninos irmãos entrarão no milênio, que são os judeus convertidos, e haverá 1000 anos de paz, de prosperidade, de tranquilidade, porém, com pessoas em carne e ossos vivendo aqui na terra, como nós hoje. Se nós entrássemos no milênio, eu entraria com cabelo grisalho, não mudaria nada. Não mudaria nada, eu entraria sujeito a ficar doente no milênio, porque no milênio haverá doença, porque terá a árvore cujas folhas são para a saúde das nações. Haverá cura também. Tudo aquilo que o Senhor Jesus fazia aqui na terra quando andou aqui, nada mais era do que um preview do que será o milênio. Ou seja, ele tirava a enfermidade das pessoas, ele alimentava multidões, ele fazia o mar sossegar,
tudo isso ele fará continuamente no milênio. Haverá uma terra de paz, porém não totalmente restaurada. Nós lemos que a Europa, por exemplo, que é o lugar que representa a Babilônia, né, que toda a extensão da cristandade, e provavelmente isso também inclua as Américas, será um deserto durante o milênio. Haverá apenas chacais ali durante o milênio. Não haverá um homem. Achar um homem será tão raro quanto ouro, fala na profecia do Antigo Testamento. Mas as terras que Deus vai restaurar, então, habitarão os povos em paz. Muitos povos que hoje não foram alcançados pelo Evangelho, por exemplo, chineses, irão lá adorar em Jerusalém. Haverá povos que serão privilegiados porque não rejeitaram o cristianismo simplesmente porque não tinham recebido o Evangelho. Aquilo que fala que esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim, isso é durante a grande tribulação. Não é hoje. O Evangelho hoje não será pregado em todo o mundo, porque se fosse para depois virar o fim, nós estaríamos esperando o Evangelho ser pregado em todo o mundo. Se fossem acontecer todas as coisas que são previstas para a grande tribulação, nós não estaríamos esperando o Senhor. Mas nós somos como a noiva na janela, atenta para a chegada do seu noivo a qualquer momento, independente de sinais. Não existem sinais para o arrebatamento. Não existem sinais que precedam o arrebatamento. A única coisa que nós esperamos hoje não é a chegada do anticristo, porque isso é depois, não são as tribulações como nunca houve no mundo, isso é depois. Alguém fala assim, mas veja só, o governo hoje está acontecendo isso, a queimada na Amazônia, isso é um sinal. Não é sinal, coisa nenhuma. Isso sempre teve. Uma tribulação como nunca houve é algo pior que o dilúvio. O dilúvio foi uma tribulação que atingiu todo mundo, mas vai haver uma tribulação como nunca houve. Essa nós não estamos esperando e não estaremos aqui. Então é sempre bom entender, o nosso destino é o céu. E quando Paulo fala que não precisava falar do assunto para eles, é que eles já sabiam. Porque ele fala no capítulo 4 de Tessalonicenses de um assunto que não sabiam, que não era conhecido. Porque lá em 1 Coríntios 15, apenas para terminar, ele fala desse assunto que não era conhecido como sendo um mistério. É o final do capítulo 15, versículo 51. 1 Coríntios 15, 51, ele diz assim, eis aqui vos digo um mistério. O que é um mistério? Um mistério é uma coisa que ninguém sabia ainda. Paulo fala de pelo menos 5 mistérios nas suas cartas, que eram coisas desconhecidas até dos profetas do Antigo Testamento. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Esse dormir é a expressão usada para a morte de um crente. Quando é incrédulo, morre mesmo. Mas o dormir é usado para a morte de um crente, porque ele está ali só esperando acordar. Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Isso é a ressurreição dos santos e isso é o arrebatamento. E essa última trombeta não tem nada a ver com as trombetas lá de Apocalipse, porque em Apocalipse são trombetas tocadas por anjos. A última trombeta é essa que nós lemos em 1 Tessalonicenses 4, quando fala ao soar da trombeta, não é? Não tem nada a ver com as trombetas de Apocalipse. Muitas pessoas confundem e falam assim, nós temos que esperar ainda a última trombeta, lá em Apocalipse e tal. Não tem que esperar nada disso. Quando aquela última trombeta soar, você, se crê no Senhor Jesus, nem estará mais na terra, já há um bom tempo, será tirado disso antes. Então isso é o mistério com o qual nos ocupamos hoje. E como os irmãos já mencionaram, existe essa grande salada que a cristandade fez, principalmente pela teologia do pacto, que não consegue distinguir o que é igreja e o que é Israel, mistura tudo numa panela só, e dá ao crente nenhuma esperança de céu, porque dá ao crente uma esperança de viver na terra 1000 anos, num reino que também não considera que seja de 1000 anos, porque a teologia do pacto diz que os 1000 anos não são 1000 anos, são eternidade.
E aí isso confunde ainda mais as pessoas que escutam esse tipo de doutrina. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.